Ficou No legal, mito né? da Conferência será caverna. gravada Meu agora. Deus, sofisticadíssimo, cara. Ficou Fiquei maneiro tão também. feliz, cara. Eu dei uma olhada rápida. Mas quem se liberta da prisão? O filósofo. Que maneiro. Maneiro, Muito né? bonito mesmo. Tem que dar uma esperadinha, porque esse Não, horário de claro. 6 horas para turma Vamos esperar. especial é mais. Segunda-feira é um dia complicado, né? Eles Sim. tiveram prova sábado. Você viu a menina que ganhou, Giovana Porto? É nossa aluna desde que era do segundo ano. Olha, que maravilha, viu? Era Muito de bom. Bambuí. Giovana Porto. Eu pedi para Jo- levantar como é que foi no direito. Quem Sim. ficou em primeiro, segundo. Mas ontem para o pessoal de humanas sábado foi osso, né? Foi história, foi matemática, física, química. O pessoal de humanas é osso, né? É Não, mais é difícil, né? mais difícil. Deixa eu só aqui que estou procurando Mas aqui tem o a meu. galera, fica tranquilo, tô só. Pessoal, então terça-feira eu vou entrar com. Terça-feira não, desculpa. Quarta-feira eu vou entrar com República Velha. A gente vai ficar revezando. Eu, Natan, Felipe, a Dani. Segunda-feira que vem vai entrar a Daniela. A gente vai dar um plus aqui. Entrou um rapaz de jornalismo. Acho que é o João Ah, Vitor, legal. né? Tasmania. Seja bem-vindo. Ele foi o primeiro colocado, acertou 81 questões ontem, acredita? Pô, foi ótimo, hein? Anteontem. Muito bom. Pois é, de jornalismo. Tá no caminho certo. Pois é. O pessoal está chegando. Tá. Galera, vejam o material. O material já está nos grupos de Zap e depois vai para a plataforma. O material está muito lindo. Você vai projetar o material? Vou. Vou projetar sim. Eu achei muito emocionante. Assim. A gente tem Ficou le- tido uma evolução mais de qualidade no projeto, nas aulas. E aí eu fiquei muito empolgado, achei muito chique, entendeu? Ficou maneiro, né? Tá bom? Eu gostei mesmo. Eu vou, pessoal, quarta-feira a gente vai estar junto, tá? Com República Velha. Vocês querem que eu ponha um pouquinho de teoria ou só pancada? Só exercício? Digita no chat aí. República Velha é aquela colonialismo, canudos, política dos governadores, 41 anos de sacanagem no Brasil. Voto aberto, entendeu? Deixa eu ver aqui que eu não estou enxergando. Olhando. Tá bom. É isso, amigo. Eu tô aqui com a minha sessão do pé, né, de Sim. ozonoterapia com laser. Terapia. E, aí vou sair da tua aula aí para você começar, já dá uma subida. Olha aí que bonito, ó. Já tem quase 20 hoje, ó. Quase Tá 20, é. subindo. Verdade. Bom, sejam Tá. todos bem-vindos e bem-vindas, pessoal. Gente, humanas, esse pessoal que fez simulado, quem fez simulado aí? Foi assim, eu. A gente vai montar um esquema de entrevistas. O próprio professor Natan vai estar junto, entendeu? Com a Dai, comigo. Vocês, do aluno que errou mais ao que acertou mais, vamos estar todos juntos nesse diálogo, tá bom? Semana que vem, no máximo, a gente começa, tá? Fechou. Valeu, amigo. Valeu, William. Boa aula. Obrigado. Obrigado.
Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Acho que já vou esperar mais 2 minutinhos aí. Olha a lista de presença aí, pessoal assinar, não esquecer, por favor. Isso é importante para a gente poder, né, continuar com o projeto, né, justificar que vocês estão vindo e porque essa aula está acontecendo, né? Porque tem vocês aqui. Pessoal, tá vendo o slide aí? Falam sim aí, falam. Beleza. Deixa eu só ver aqui, porque eu acho que eu compartilhei de uma forma que eu não consigo ver vocês. Vocês estão vendo, né? O slide, né? Mas se precisar, amigo, a Thaís Maria lê o chat para você. Tá bom, tá bom. Então, Thaís, qualquer coisa você fala aí e lê para mim, por favor, que ajuda. Beleza, beleza. Beleza? Então, a gente vai falar sobre o idealismo, né? O idealismo é uma forma de pensamento, né, que quer dizer que vem explicar como a gente conhece, né, como nós conhecemos as coisas. Então, idealismo seria uma escola da filosofia que vai falar sobre como nós podemos conhecer, onde está o conhecimento e, mais ainda, onde está o conhecimento verdadeiro, o verdadeiro conhecimento, o conhecimento tido como verdade, né, que é o conhecimento que interessa, né, à filosofia e a todos nós até hoje em dia, né? Ninguém quer é, ter acesso a um conhecimento falso, mentiroso. A gente quer sempre conhecer a verdade, né? Tanto que a gente pergunta, né, quando a gente está em dúvida, ó, você está me dizendo a verdade, né? Não precisa mentir para mim. Então, justamente, a filosofia, ela também procura essa construção, né, de encontrar um conhecimento verdadeiro. Porque a verdade, essa vontade de verdade, né, que nós temos, ela nasceu também da filosofia, e o idealismo é uma forma de explicar como a gente tem acesso ao conhecimento verdadeiro, né? E aí, de Platão ao idealismo alemão, porque Platão foi o cara que começou a propor, fazer propostas a partir da ideia de conhecer a partir do idealismo, né? Por mais que ele não. E a gente tenha lá um idealismo realista com Platão, né? Porque também tem uma coisa do realismo dentro do Platão. Mas a gente vai entender qual é a contribuição de Platão para o idealismo e depois, né, com o idealismo alemão, que foi aí a maior escola, né? A maior produção científica dentro do pensamento idealista foi o idealismo alemão. No idealismo alemão, a gente pode dizer que quem fez o idealismo alemão começar, né, o pai do idealismo alemão, foi Kant. Mas eu não vou trazer Kant aqui hoje, porque depois nós vamos ter uma aula só sobre Kant, porque Kant é um filósofo muito importante para a gente poder discutir idealismo, mas também para discutir ética, discutir, né, teoria do conhecimento. Então, mais para frente a gente vai ver Kant, né? Mas o Kant é um dos grandes percussores do idealismo alemão. Mas a gente precisa entender primeiro, né, o que é isso, idealismo, né, de forma mais sistemática, né, quais são as características do idealismo. E aí eu preparei para vocês aí um material para a gente dividir, né, esse conhecimento. Aí eu trouxe aqui já duas informações que tem que ficar na nossa cabeça.
O idealismo não está pacificado no campo filosófico, ou seja, não existe uma única forma de entender o que é idealismo, entender como se dá o processo do conhecimento baseado nas ideias idealistas, baseado no idealismo. Né? Então, Platão vai falar de uma forma, Kant vai falar de outra, Fichte de outra, a gente vai ver, né, Schelling de outra, Hegel de outra. Então, existem várias. É claro que, quando a gente fala do idealismo alemão, existe algo comum, porque é uma escola, né? O idealismo alemão é uma escola da Alemanha, mas a gente percebe aí que dentro desse campo do idealismo não existe uma única forma de se pensar o que é idealismo, não existe uma única forma de explicar o que é idealismo. Tem seu início marcado pelas formulações de Platão, mas é sistematizado de maneira mais robusta no século XVIII pela corrente do idealismo alemão, né? Muito ali influenciado pelo romantismo, muito influenciado pelo reforço da ideia do eu, né? Do personalismo, do eu, do racionalismo também, e a gente vai ver como que isso surgiu na Alemanha ali a partir dessas questões. Tá? Mas é preciso ficar na nossa cabeça essas duas informações. Primeiro, que o idealismo ele não está pacificado no campo filosófico, então atenção na hora de quando se tiver uma pergunta sobre idealismo, a gente tem que entender de onde está vindo, né, de que idealismo está sendo falado. Isso é importante, senão a gente acaba confundindo e podendo até chegar numa resposta errada, né? E que as primeiras formulações do idealismo foi de Platão, mas essa ideia, né? A ideia do idealismo, esse conceito de idealismo, né? Essa forma de entender como a gente conhece, como se dá o conhecimento, foi de maneira mais sistemática, foi construído aí no século XVIII pela corrente do idealismo alemão. Idealismo. O idealismo parte do princípio de que há existência metafísica de uma realidade complexa e ideal. Então, existe o que ele quer dizer com isso? Né? Existe um campo, existe uma ideia que não está dentro da realidade física, que não está dentro da nossa realidade de mundo, que não é palpável, que não é visível, né? Que constrói uma realidade complexa e ideal. Ou seja, existe um mundo ideal, vamos dizer assim, existe um campo metafísico que está para além da física, para além das nossas sensações, para além das nossas capacidades sensitivas e práticas e concretas, onde existe uma realidade complexa ideal. Ou seja, onde as coisas existem de maneira perfeita, de maneira sem erros, vamos falar assim, sem erros, de maneira perfeita, sem erros. Né? Então, todo o campo idealismo, né, ele requer alguma noção, algum resgate, né, da concepção metafísica. Justamente porque quando a gente fala de ideia, né, idealismo lembra ideia, né, a gente não consegue apalpar uma ideia, né, enxergar uma ideia. A ideia é algo abstrato. Né, e está na nossa mente, está no nosso espírito, está na nossa alma, né, depende aí do filósofo que está falando, mas é algo que a gente não consegue mensurar, tocar, sentir. Por isso que é metafísico para além da física. Então, o idealismo, né, parte desse princípio, de que existe uma realidade metafísica que é uma realidade mais complexa e ideal do que essa que a gente vive aqui, que a gente sente, que a gente apalpa, que a gente se relaciona materialmente. Tá? O que é ideal é aquilo que existe enquanto ideia, enquanto conceito, como algo descolado da matéria. Então, idealismo é aquela ideia de que, por exemplo, eu conheço, eu sei o que é esse celular aqui, né? Eu estou vendo esse celular aqui. E eu sei que esse celular aqui, como é que ele é, porque eu estou vendo, estou sentindo, estou usando. Mas, por exemplo, eu não tenho aqui um iPhone, mas eu tenho uma ideia do que é um iPhone. Eu tenho um conceito, eu tenho uma ideia que está descolado da matéria, porque eu não estou
vendo um iPhone agora, não estou pegando no iPhone agora, não estou usando um iPhone agora, mas existe essa ideia do que é um iPhone na minha cabeça, né? Então, o que é ideal, né? O que é uma ideia, é quando você consegue abstrair algum conhecimento, né? Que pode fazer referência a algo que está na realidade, na vida da prática, pode, mas não necessariamente essa ideia necessita do material para ela fazer sentido. Por exemplo, quando eu falo amor, né, que não tem referência na matéria, por exemplo, mas a gente tem uma ideia do que é o amor, né? Aí tem lá, a gente pode lembrar coração, pode lembrar namoro, casamento, amizade, pode lembrar, sei lá, mil coisas que são ideias do que é o amor. Mas o amor não é algo material, mas a gente consegue ter uma ideia sobre isso. O idealismo é justamente a afirmação dessas ideias como ponto central do conhecimento. Então, para o idealismo, o conhecimento, né, o sustentáculo do conhecimento, a centralidade do conhecimento, não está na matéria, não está naquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu percebo, está na construção da ideia de algo ou de alguma coisa. Então, o conhecimento, de fato, não está no objeto, né? Não está no objeto que eu observo, está na construção da ideia desse objeto que se dá na minha mente, que se dá na minha cabeça, que se dá aí no meu espírito, né? Ou na minha alma. Estão me acompanhando até aqui? Isso tem a ver com um pensamento utópico? Pode ter a ver, né? Mas utopia, por exemplo, pensamento utópico é um pensamento idealista. Mas não, o que a gente tem que ter, olha só, atenção. O que a gente tem que ter atenção aqui é que idealismo está sendo falado aqui não como algo inalcançável, né? Então, porque utopia tem uma ideia assim de algo ideal, assim que, né, que não pode ser alcançado. E essa ideia de utopia, ela vem do idealismo. Ela vem dessa ideia de perfeição, né? de uma imagem perfeita, de um conhecimento perfeito, ideal. Vem disso. Mas idealismo não é só isso. Porque, por exemplo, quando eu falo, né, de cadeira, né, uma cadeira, essa ideia que eu tenho de cadeira na minha cabeça, né, a imagem, seria ali uma imagem ideal de uma cadeira. Né? E o que a realidade se apresenta é uma cadeira real, mas essa cadeira real ela não é tão ideal, tão perfeita como a noção de cadeira que está na minha mente. Então, isso não é utópico. Cadeira é uma coisa que dá para se pensar e dá para, né, não é algo, não é irrealizável. O idealismo não está ligado à impossibilidade do material, do concreto. O que ele está dizendo é o seguinte, que o conhecimento, a centralidade do conhecimento, não está no objeto que a gente percebe, mas está na construção da ideia desse objeto que a gente constrói na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma. Ou seja, o conhecimento verdadeiro de garrafa não é essa garrafa. É a ideia que eu tenho de garrafa na minha cabeça. Esse é o conhecimento verdadeiro. É por aí que a gente consegue, de fato, ter um conhecimento mais real, né? Mais complexo, no sentido assim, mais abarcador. Né? É nesse sentido que o idealismo se propõe. Estão me fazendo entender, pessoal? Estão acompanhando? Tá difícil? Não? Vamos aí dando feedback, que senão eu não sei, né? Se eu não estiver me fazendo entender, a gente tem que aí repensar a forma de trabalhar. Então, por favor, quem não está, se tem alguém achando difícil ou não acompanhando, por favor, sinalize aí, participe, fique à vontade. Tenho certeza que essa aula vai ser melhor à medida que vocês participarem.
Enquanto essa turma aqui é pequena, também, se alguém quiser ligar o microfone e perguntar, também pode. A realidade material é o que existe como matéria e é apreendido pelos órgãos do sentido, ou seja, aquilo que é visto, tocado, ouvido, aquilo que provoca experiências sensoriais. Então, o que a realidade material é essa realidade que a gente consegue ver, perceber, sentir, né? Como é que eu vou falar? Se relacionar de maneira material, né? Pela matéria, prática, né? A partir das nossas experiências sensoriais. A realidade ideal somente pode ser compreendida por meio do intelecto, da racionalidade. Ou seja, é a razão, é o nosso intelecto, né, que nos faz produzir e conhecer a realidade ideal das coisas. Por isso que o conhecimento, né, a centralidade do conhecimento se dá na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso espírito, no nosso porquê. É pela razão, é pelo intelecto que nós conseguimos construir, né, e compreender a realidade ideal das coisas. O idealismo é a corrente teórica. Oi? O idealismo é a corrente teórica que coloca nas ideias a centralidade para qualquer entendimento da realidade. Então, eu não entendo a realidade pelas coisas materiais que eu vejo, pelas coisas materiais que encontro, que surgem aí né, no dia a dia e que se depara comigo. Eu eu entendo a realidade a partir do momento que eu construo uma ideia, eu construo a partir do meu intelecto, a partir da minha razão, uma ideia sobre algo ou alguma coisa. Idealismo por Platão, Mundo das Ideias. Platão afirmou a existência de duas realidades distintas: a realidade material ou sensorial e a realidade ideal. A realidade ideal seria um todo complexo, contendo todas as ideias, conceitos e formas de maneira perfeita, eterna e imutável. Então, né, a realidade ideal é todos esses pensamentos, todas essas ideias, todas as possibilidades de conhecer alguma coisa. Quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Quando ele fala aqui no texto, por exemplo, ó, seria um todo complexo, é porque quando a gente fala complexidade, a gente quer dizer que quando eu digo, eu estou aqui com uma ideia de uma garrafa, né? Eu sei que é uma garrafa, as N garrafas diferentes, né? As várias garrafas diferentes que existem, novas, antigas, de vários formatos, cores, todas elas, quando eu vou construir, ou quando eu me deparo, eu consigo entender essas garrafas enquanto garrafas, porque existe uma ideia de garrafa complexa na minha cabeça. Ou seja, que abarca todas essas nuances, essas diferenças que pode, por exemplo, existir numa garrafa. Por exemplo, quando eu falo a ideia do que é belo para mim, né? Do que é beleza para mim, e aí então essa ideia de beleza para mim está na minha cabeça, ela resguarda todas as nuances de beleza que eu entendo como beleza que existe na realidade material. Então, quando a gente fala complexidade, né, é uma ideia complexa sobre as coisas, é porque essa ideia complexa, esse tipo de complexidade, é que abarca as nuances e diferenças que possam existir, né, na realidade material, né, em relação a essa realidade ideal que eu tenho, né? Então, por exemplo, eu posso falar assim, é ideia de celular, mas existe celular flip-top, existe celular grande, pequeno, touchscreen, de teclado, tudo isso existe. Por quê? Porque a ideia de celular
né? A realidade ideal do celular que está na minha cabeça, ela é muito mais complexa do que esse celular aqui. Porque se eu for tirar o que é celular por esse celular aqui, olha, celular é só celular que é touchscreen, tem câmera, é grande, né? Então eu não consigo entender o que é celular para além disso. Justamente por isso que existe a realidade ideal, que é o conceito, a ideia complexa sobre algo, alguma coisa que eu tenho, que eu tenho na minha cabeça, e essa ideia ela é perfeita, porque ela dá conta de qualquer realidade prática, material, que possa surgir e que faça referência a essa ideia que eu tenho na minha cabeça, né? Ela é eterna e imutável, justamente porque Platão ele está ali, no início da filosofia, ele que é um dos maiores escritores de Sócrates, né? Ele, desculpa, gente, ele está tentando construir um sistema de pensamento a partir da filosofia muito baseado na ideia de uma verdade absoluta, de um conhecimento verdadeiro, né? Então aqui não tem muito espaço para subjetivismo em relação à verdade. Tem espaço para subjetivismo em relação ao que eu entendo como o que eu entendo das coisas, né? As ideias que eu tenho para as coisas, mas não tem para o que saber sobre meias verdades ou sobre isso é meio certo, meio errado. Isso para o Platão não existe. Então, por isso que ele fala que essa forma, além de ser perfeita, de ser complexa, ela é eterna e imutável, porque se busca os conhecimentos que são constantes, perenes, imutáveis, né? Porque na época lá do Platão, a ideia do conhecimento que muda, e que perece, é um conhecimento rechaçado, né? Que não é um conhecimento, porque a verdade é imutável, a verdade ela é eterna. Por isso que o conhecimento ideal, que é a realidade ideal, ela é eterna, imutável e perfeita, assim como é a verdade, né? Então, se a verdade é imutável, real, perfeita, eterna e imutável, também o conhecimento ideal, que é o conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento mais importante, central na vida humana, ele também é um conhecimento perfeito, eterno e imutável. A realidade material seria apenas a cópia imperfeita daquela realidade ideal. O que Platão chamou de mundo das ideias seria a dimensão em que o idealismo estaria estabelecido e o único conhecimento verdadeiro e confiável seria o conhecimento intelectual das ideias e das formas, né? Ou seja, como eu falei, se eu pegar essa garrafa aqui e querer saber o que é garrafa por isso aqui, talvez a sua squeeze aí, a sua garrafa térmica, que não parece com essa, eu não consigo entender que é uma garrafa se eu me basear por aqui. Por quê? Porque esse conhecimento aqui é limitado, ele é imperfeito. O que é perfeito, ilimitado, né, imutável, é a ideia que eu tenho de garrafa. Porque essa ideia de garrafa, por ser complexa, né, por ser perfeita, abarca todas as possíveis garrafas que possam existir no mundo, que na verdade, né, são cópias imperfeitas, são simulacros, né? Simulacros são cópias imperfeitas dessa realidade ideal que a gente tem aí, né, na nossa cabeça, na nossa mente, que é construído pela razão e pelo nosso intelecto. Até aqui, ok? Estou me fazendo entender? Muito Alguma chato questão? assim. Oi, calma aí que a Alessandra perguntou, acho que alguma coisa. Vou pedir para quem está com o microfone ligado aí, por favor, desligar. É só ligar na hora que for fazer pergunta, por favor. Não é que seja que a realidade material ela seja uma mentira, né? Ela seja em verdade, né? Seria uma inverdade. Não necessariamente. Mas ela não tem um compromisso com a verdade tão quanto a realidade intelectual, que é, né, que é a realidade é,
verdadeira no sentido do conhecimento, né? Do que esse conhecimento te dá. Então, a realidade material, ela é imperfeita e ela pode não estar fazendo referência ao conhecimento verdadeiro. Então, porque ela muda, porque ela é inconstante, porque ela não tem esse compromisso de fato com a verdade, porque ela não é complexa, né? Ela só está ali atrelada àquela forma específica daquele objeto ou ou do objeto, ou daquela coisa que você está conhecendo. Então, não é que necessariamente é isso. O material é incerto. Ele não tem, ele é imperfeito. Ele é uma cópia mal sucedida dessa realidade ideal. Ele não é uma cópia perfeita do que a gente tem na cabeça. Ele não é uma cópia perfeita né, da realidade intelectual. Ele é uma cópia imperfeita. Então, o conhecimento que dá ali não é um conhecimento, por exemplo, necessariamente verdadeiro, ou não é um conhecimento que dá conta, né? Como eu disse, se eu falar que isso aqui é garrafa e eu for querer tirar todas as garrafas por isso aqui, possivelmente alguma garrafa vai ficar de fora, porque se eu entendo que garrafa é só isso aqui, né? Então eu não vou conseguir entender de fato o que é uma garrafa, né? Algumas garrafas eu não vou entender. É limitante, é um conhecimento limitado, né? É um conhecimento que não tem compromisso de fato com a verdade. Ele é um conhecimento, uma realidade material. Ele pode estar, como é que eu vou dizer, distorcido. É um conhecimento distorcido, porque não é um conhecimento perfeito. Esse importante filósofo grego nasceu em Atenas, provavelmente 427 a.C. e morreu 347 a.C. É considerado um dos principais pensadores gregos, pois o influenciou profundamente, né, a filosofia ocidental. Ele defendia a existência de ideias inatas na matemática, por exemplo, né? Então, o que acontece? Ele dizia que existem conhecimentos, né, o Platão dizia isso, que não são conhecimentos adquiridos com a realidade, são conhecimentos que a gente adquire com a vivência, com a prática. Ele acreditava que existia, né, aí conhecimentos inatos, que a gente já nascia com alguns tipos de conhecimento, algumas ideias, né? E aí ele, então, fala da matemática como exemplo, porque existe um diálogo, né, que ele escreveu, chamado Mênon, que ele conta a história que Sócrates conversava com um escravo, né, que era analfabeto, e fazia perguntas para ele, né? E uma hora ele fez perguntas do campo da matemática, né? E esse escravo conseguiu responder. Atenção a isso. Ah, então será que ele passou uma coisa muito difícil da matemática? Não. A matemática nesse tempo estava muito associada à lógica, tá? Então o que esse escravo conseguiu fazer era, pelo uso da lógica, chegar a um resultado, né, de um teorema geométrico, né? E por isso que ele diz que tem algumas ideias que estão inatas à realidade do homem, né? Do ser humano, que a gente já nasce com certos tipos de conhecimento, já nasce com algumas ideias construídas na nossa cabeça, né? As verdades matemáticas vão surgindo no espírito do escravo à medida que Sócrates vai fazendo perguntas. Ou seja, o que ele fala é o seguinte, que a gente já tem, a gente tem ideias inatas, a gente já nasce com algumas ideias, só que às vezes a gente não sabe que a gente tem essas ideias, que a gente tem esse tipo de conhecimento, né? Então, o que precisa fazer? Precisa fazer um exercício, né, de mimesis, que é um exercício de memória, para que você consiga acessar esse conhecimento que você tem, que é inato a você, mas que às vezes você não tem consciência de que tem esse conhecimento. Por isso que Sócrates, né, consegue tirar esse conhecimento do escravo, porque ele começa a fazer perguntas, né, a esse escravo,
e esse escravo vai respondendo, e aí ele vai perguntando mais, é como ele fosse instigando a memória desse escravo, né? E esse escravo vai, então, acessando aí essas ideias inatas que estão presentes ali, né? Na razão dele, né? E no intelecto dele, segundo Platão e Sócrates, né? Ou seja, de maneira que o conhecimento não necessariamente se dá a partir da experiência, né? Ele se dá, a gente já tem alguns conhecimentos de maneira inata, né? De maneira inata, ou seja, a gente já nasceu com esses conhecimentos. Como isso seria possível, indaga Platão, se o escravo não houvesse nascido com razão e com os princípios da racionalidade? Né? Então ele fala assim, ué, se o cara tem algum conhecimento, consegue responder, né, e resolver problemas matemáticos, como isso é possível se esse escravo já não nasceu com a razão e com os princípios da racionalidade? Né? Essa é a pergunta que Platão indaga, defendendo, né, o inatismo, defendendo que nós, seres humanos, temos, né, ideias inatas na nossa mente, na nossa cabeça. E o que a gente faz nada mais não é nada diferente do que acessar via um exercício de memória essas ideias que já estão aí, já estão na nossa razão. Né? Só que a gente não tem conhecimento que elas estão aí. Por isso que esse exercício de mímesis, esse exercício de acessar a memória, né? de ir atrás do conhecimento que já está dado aí para cada um de nós, segundo Platão, só que a gente não percebe, a gente não sabe que ele está na nossa memória. Justamente por quê? Porque todo conhecimento verdadeiro vem da razão. Todo conhecimento válido, perfeito, eterno, imutável. Se ele é eterno, ele sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Se ele é imutável, ele nunca mudou, né? E nunca mudará. E se ele é perfeito, ele é perfeito, ele é completo, ele não há erro. Por isso que justifica a ideia de conhecimento inato. Porque os conhecimentos já existem. Eles não são. Né, a realidade intelectual, né, a realidade ideal, ela já existe. Sempre vai existir. Independente de você, de mim, né, de quem seja, quem seja. Né, o conhecimento, a realidade intelectual, a realidade ideal, ela sempre vai existir. Porque ela já existe, independente de você, independente de mim. O que a gente precisa fazer é acessar a memória para que eu, de fato, perceba que eu tenho esse conhecimento. Quando eu olho essa garrafa aqui, olha só, para Platão, não é que eu olhei várias garrafas e construí na minha cabeça uma ideia de garrafa. Não. Eu, ao olhar uma garrafa, eu faço um processo de memória e resgato na minha razão, e resgato no meu intelecto essa ideia, essa realidade ideal do que é uma garrafa. Então, não é que eu abstraio várias garrafas e formulo uma ideia perfeita de garrafa na minha cabeça. Não é isso que Platão fala. Platão fala que, ao ver uma garrafa, eu faço um processo de mímesis, um processo de acessar a memória onde está essa ideia ideal, né? Onde está essa realidade ideal do que é uma garrafa. Né? Essa realidade perfeita, imutável, eterna. Né? Por isso que ela é eterna e imutável. Ela existe independente da nossa existência, independente de eu ver uma garrafa ou não. Ao ver uma garrafa, ao ver um objeto, eu entendo o que é esse objeto porque eu já tenho a ideia o que é esse objeto de maneira perfeita, imutável e eterna na minha cabeça, na minha razão. Estão acompanhando até aqui? Estão me fazendo entender? Ok?
Fala comigo, pessoal, alguém, senão eu acho que não tem ninguém me ouvindo. Obrigado. Aí, alguém, eu lembro, na última aula que eu dei, alguém perguntou, e o mito da caverna, como é que vai ser? Né? Alguém... né, quando a gente vai discutir isso, não lembro quem foi que perguntou sobre o mito da caverna. E a gente vai conversar hoje, né, sobre o mito da caverna. Eu trouxe figuras, trouxe o conto do mito da caverna e trouxe também um slide que eu acho que vai ajudar muito vocês, que explicando, né, o que significa cada alegoria da caverna. Claro, de maneira bem sucinta, porque senão... Porque qual é a verdade? Gente, ao falar sobre o mito da caverna, existem várias possibilidades interpretativas. Várias, inúmeras. Né? Algumas mais profundas, outras menos profundas. Dá para analisar, por exemplo, a realidade do mito da caverna a partir da filosofia política. Dá para analisar. Dá para analisar a partir da ética. Dá para analisar. Dá para analisar a partir do idealismo, que é o que a gente vai estar estudando aqui. Dá para analisar. Tá? Então, a gente vai hoje analisar esse mito da caverna, essa alegoria da caverna, como, né, a partir da ideia do idealismo. Mas vocês vão poder, por exemplo, ouvir de mim, né, usando o mito da caverna como um exemplo, por exemplo, para questões éticas, para questões políticas, né, para questões mais modernas, né, mais progressistas. Mas hoje a gente vai ficar aqui, né, naquele arroz com feijão, que é bem necessário para a gente poder começar a entender de fato o mito da caverna, né? E aqui normalmente também se pede aí nos concursos, né, em relação ao mito da caverna. Além de acreditar nas ideias inatas, Platão também afirmava que não podíamos confiar nos sentidos, já que eles estão sujeitos ao erros e às falsas opiniões. É isso, né, que estava perguntando. Eles estão sujeitos, não necessariamente eles estão errados e são falsas opiniões. Eles estão sujeitos aos erros e às falsas opiniões. Para exemplificar sua tese, Platão cria o famoso mito da caverna. Vamos lá, como ele conta. Imaginemos um muro bem alto, separando o mundo externo e uma caverna. Na caverna existe uma fresta por onde passa um feixe de luz exterior. No interior da caverna, aí, gente, olha só, vamos à imaginação. Todo mundo aí agora, né, fechando os olhos e imaginando aí esse cenário, né? Na caverna existe uma fresta por onde passa um feixe de luz exterior. No interior da caverna permanecem seres humanos que nasceram e cresceram ali. Ficam de costas para a entrada da caverna, né? Acorrentados, sem poder se mover, forçados a olhar somente para a parede do fundo da caverna, onde são projetadas sombras de outros homens. Desse modo, os prisioneiros julgam que essas sombras sejam a realidade. Imagine que um dos prisioneiros consiga se libertar e aos poucos vá se movendo e avance em direção do muro. O escale, enfrentando com dificuldade os obstáculos que encontre e saia da caverna. Descobrindo não apenas que as sombras eram feitas por homens como eles, mas além, todo o mundo e a natureza. Caso ele decida voltar à caverna para revelar aos seus antigos companheiros a situação extremamente enganosa em que se encontram, correrá, segundo Platão, sérios riscos. Desde o simples ser ignorado, até caso consigam ser agarrado e morto por eles, que o tomaram por louco e inventor de mentiras. Muito interessante, né? Essa ideia do mito da caverna, sobretudo, né, essa parte quando o Platão fala em relação
há a possibilidade da volta daquela pessoa que conseguiu escapar da caverna, conseguiu perceber que aqueles conhecimentos que estavam sendo dados ali não eram conhecimentos de fato verdadeiros, que na verdade eram outros homens como nós, né, que projetavam esses conhecimentos na parede para a gente acreditar que esse conhecimento fosse verdadeiro. Né? Então, me parece que isso é muito atual também. Né? Me parece que isso é muito atual, quando a gente pensa nessa ideia de estarmos dentro de uma caverna, onde outros homens como nós escolhem o que vão projetar para a gente ver, essa imagem, essa ideia, esse conceito, essa informação projetada para nós, que são escolhidas por homens como nós, para a gente ver, é o que a gente entende como verdade. E se alguém conseguir escapulir dessa artimanha, né, de ver somente o que está no fundo, projetado no fundo da caverna, conseguir escapar disso e voltar, pode ser ignorado, agarrado e morto por eles. Porque podem achar que essa pessoa é louca ou mentirosa. Né? Então, como que é difícil isso, até nos dias de hoje, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre fake news, por exemplo, né? Quando a gente fala sobre processos, por exemplo, de doutrinação, né? Existem várias formas que a gente pode hoje enxergar na sociedade que podem fazer referência a esse mito da caverna de Platão. Sobretudo na imagem, né, dessa pessoa que talvez consiga tecer uma crítica ao sistema, né, ao sistema de informação, ao sistema que valida o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bom, o que é ruim. Então, a alegoria do mito da caverna é uma alegoria que dá para a gente poder pensar muitas coisas, né, e analisar muitas realidades e entender que esse mito ele é tão importante, ele é tão dado, ele cai tanto concurso até hoje, porque até hoje ele pode ser aplicado, né, para a gente poder entender como se dá, por exemplo, né, a relação da verdade com a sociedade atual. Né, a gente pode falar, por exemplo, da mídia, né, da grande mídia, a gente pode falar aí, né, das verdades absolutas que são construídas por alguns coletivos, por algumas organizações, né? E aquele que talvez consiga escapulir e perceber que isso tudo é um jogo e volta a dizer, é chamado de louco até os dias de hoje, é marginalizado. Né? Então, eu acho que esse mito é muito interessante. Né? Mas o que é importante para a gente também analisar hoje é que a realidade que está sendo construída, né, por essas pessoas que estão presas na caverna é uma realidade projetada, falseada. Ou seja, essas pessoas não estão tendo acesso ao que de fato as coisas são, né, ao conhecimento verdadeiro, ao conhecimento ideal, né, daquilo que de fato é, de como acontecem as coisas e do que as coisas são de fato. Estão me acompanhando? Não? Isso tem a ver com hegemonia? Tem a ver com hegemonia. Claro, porque é construção do pensamento hegemônico. É isso que o Platão está falando. Né? Existe uma forma hegemônica de produzir conhecimento, de dizer o que é verdade. Conhecimento da caverna. E a gente é tão acostumado, né? E a gente é tão acostumado e também treinado a aceitar essas verdades como verdades, porque são verdades hegemônicas, né? Porque esse grupo de pessoas que estão ali, né, eles conseguem criar um sistema hegemônico que a gente não consegue, né, como é que se fala? Confrontar essas verdades que são ditas como essas coisas que são ditas como verdades. Porque se a gente confronta, a gente é excluído. Se a gente confronta, hoje a gente pode ser preso. Se a gente confronta, a gente pode ser chamado de louco. Se a gente confronta, a gente pode ser processado. Né? Por quê? Porque existe uma força cultural hegemônica, como bem falou o Rafael, né, que vai impondo para a gente isso aí.
E esse processo de exclusão, de chamar de louco, de excluir, de matar, né, é o que a gente está discutindo atualmente. Né? Quando a gente fala sobre necropolítica, quando a gente fala sobre processos marginalizatórios, quando a gente fala sobre a ideia do que é loucura. Quando hoje isso ainda é pauta, por exemplo, né, dos estudos universitários, quando isso é pauta ainda dos tribunais, quando isso é pauta das teses legais, quer dizer que isso ainda está ainda, tá ainda aí, ó, borbulhando. Tá existindo. E não era diferente lá na época do Platão. Né? Ele dizia assim, olha, existe um conhecimento, e a filosofia, entenda, a filosofia, ela não estava aí como já chancelada como ciência, como um campo do saber importante. A filosofia ela foi se tornando importante, mas ela não estava ali, ela estava disputando esse lugar. Então, o Platão estava fazendo ali uma defesa de falar, olha, na verdade, esse mito da caverna de Platão é quase é meio panfletário também. Né? Porque o que acontece? Ele está fazendo as pessoas lerem isso, ele está contando para as pessoas. Né? Ele está fazendo que as pessoas tenham acesso a essa história. Essa história conta sobre eles. Né? Então tem uma questão social aí. Né? Tem um enfrentamento aí bem claro, né, do Platão frente, né, ao sistema de conhecimento hegemônico da época. Então Platão, para a época, era um cara progressista e estava lutando contra o sistema hegemônico vigente de conhecimento, dado como verdadeiro. Né? E esse mito caverna serve muito para isso, serve para os dias atuais, mas também serve para entender um papel político, aí na força da palavra política, que vem da polis, que é aquele que se preocupa com a vida da cidade, com a vida da sociedade. O mito da caverna também cumpre um papel político. Né? De, olha, atenção, vocês não estão conhecendo a verdade, vocês não estão lidando com a realidade ideal. Vocês estão lidando com uma realidade que é um simulacro. Né? O que são aquelas projeções no fundo da caverna? São simulacros. Que alguém coloca ali para a gente, fazendo que, né, induzindo a gente ver o que eles querem que a gente veja. Olha, isso que eu estou falando para vocês, isso não lembra nada? Isso fala também da nossa vida. Quando a gente vai estudar, por exemplo, né, as grandes mídias, existe ali né, um endereçamento do que quer que chegue para a gente e como chega para a gente. Né, do que, por exemplo, tem a ver com... por exemplo, né, eu quero... Quando a gente fala de política do medo, né, a mídia que faz isso, são essas pessoas, um grupo de pessoas que projetam para a gente, né, para a sociedade como um todo, né, no fundo da caverna, ideias que a gente acha que é verdade, para a gente aceitar como verdade. Né? Então, é isso, né? Mais atual que impossível. É isso, tá aí, tá dado, né? Isso é uma questão. Por isso eu gosto muito de falar sobre o mito da caverna, porque eu acho que, para além de entender, né, de dar para entender o que o Platão pensa, né, como o conhecimento está sendo dado, como que a gente está lidando com o conhecimento ali na época dele, né, e a contribuição dele para a filosofia e para o campo científico, é também uma análise política, né, de como que... Porque não tem como separar conhecimento, verdade, da política. O problema é que a gente hoje pegou o termo política, né, e botou ele de lado, né? A gente marginalizou o termo política. Mas a gente tem que resgatar isso, porque política significa a preocupação com a vida na polis, com a vida da polis, com a vida da cidade, com a vida da sociedade. Né? E a mito da caverna também cumpre esse papel. Eu trouxe aqui uma foto, né? Essa aqui é uma ideia sobre o mito da caverna. Quem construiu foi na época medieval, construiu essa figura. Né? Então aqui estão as pessoas que estão atrás do muro. Aqui estão as coisas que estão sendo projetadas
pelo grupo de homens. Você vê que o grupo de homens aqui estão todos bem vestidos, né, com chapéus, assim, talvez com um ar mais, talvez, de um poder social, né? E aqui estão as pessoas que estão lá fora, que conseguiram sair da caverna, que conseguiram, de fato, se deparar com o conhecimento verdadeiro, se deparar com o conhecimento que é mais importante, né? Que é a realidade ideal. E aqui tem uma alegoria mais moderna, né? O que eu vejo é a realidade ou uma cópia imperfeita dela? Aqui, o que estavam todos vendo era uma cópia imperfeita da realidade. E aí, né? O que a gente vê, né? Acho que é essa pergunta no sentido do idealismo, quando a gente estuda idealismo, do mito da caverna, é essa pergunta central que fica. O que eu vejo, né, o que eu conheço, é a realidade ou uma cópia imperfeita dela, né? Dessa realidade ideal ou dessa coisa de maneira ideal, né? E aí está a centralidade né, do mito da caverna em relação ao processo de conhecimento que Platão quer trazer para a gente. Aí vamos lá, uma interpretação rápida e simples do que é cada coisa, né, do mito da caverna. O que é caverna? O mundo de aparências em que vivemos. Então a caverna é o nosso mundo, a nossa sociedade. Nós estamos dentro da caverna, né, que a gente vive no mundo das aparências, daquilo que parece ser, né, e também é atual, né? Também é atual. Se a gente for então fazer uma análise sociológica disso, né, bem atual, né, o mundo das aparências. Ou seja, interessante aqui, porque o mundo das aparências que está sendo falado aqui é em relação ao mundo que a gente vive, que a gente só conhece as coisas que são simulacros, que são cópias imperfeitas, ou seja, elas não são, elas estão preocupadas só com o que elas parecem ser. Né? O que é uma garrafa? Não é isso aqui. Isso aqui tem aparência de garrafa. É uma garrafa porque tem aparência de garrafa. Mas não é uma garrafa. É uma garrafa é a ideia que eu tenho de garrafa na minha cabeça. Né? Na realidade ideal que eu tenho dentro de mim, dentro do meu intelecto, dentro da minha razão. O que são as sombras projetadas no fundo? As coisas que percebemos. Ou seja, ligado ao conhecimento sensorial, ligado ao conhecimento material, né? Ligado ao que a gente toca, o que a gente vê, o que a gente sente, né? Ligado às nossas sensações, nossos sentimentos, né? Nossos sentidos. Então, as sombras que são projetadas no fundo são os conhecimentos que são dados pelos nossos sentidos, né? São coisas que a gente percebe. E por que são pelos nossos sentidos? Porque a gente está no mundo das aparências. Então, as coisas que aparecem ali, a gente só conhece aquilo que está a partir dos nossos sentidos, que a gente vê. Então, não são as coisas de fato. Né? A gente não lida com a verdade, com a realidade ideal. A gente vive com os simulacros, né, imperfeitos das coisas, né, do que de fato as coisas são. Então, a gente não lida de fato com a verdade sobre as coisas. O que são vilhões e as correntes? Os nossos preconceitos e opiniões. Às vezes, a gente tem vários preconceitos que nos impedem, né, que nos impedem, de conhecer coisas novas, ou de conhecer a verdade, ou de lidar com a coisa verdadeira. Né? E Platão já dizia isso. Então, por exemplo, quando a gente tem um preconceito, por exemplo, um preconceito LGBT-fóbico, por exemplo, a gente não conhece de fato o que é, né, e como é, né, a vida de um LGBT. Então a gente acaba não tendo esse conhecimento, porque nós temos preconceitos, então a gente não conhece.
né? Quando a gente tem uma opinião e a gente acha que nossa opinião é verdadeira, mas por que isso? Não, porque eu sempre ouvi assim, é isso que eu acredito, e acabou. Isso também impede que você faça, por exemplo, uma análise crítica sobre o seu conhecimento e, de fato, lide com conhecimento verdadeiro. Ou seja, aquelas sombras projetadas no fundo, né, elas são só dadas como verdade porque todo mundo ali aceita aquilo como verdade. Ora, se alguém perguntar assim, mas será que isso é verdade mesmo? Né? Será que, não sei, sempre foi assim, mas pode ser diferente, né? Então, são os grilhões e as correntes. Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? O filósofo. Por isso que o filósofo é tido como louco, né? Como aquele cara, o lunático, o perdido, né? Né? Assim, quem é filósofo? Aquele cara que tem cara de maluco, tem cara de não faz nada, né? Enfim, doidão. Por quê? Porque é ele que começa a indagar, a incomodar o conhecimento dado hegemonicamente como verdadeiro. Ou seja, o filósofo é papel do filósofo indagar e criticar as coisas dadas como verdades absolutas, porque podem não ser. Por isso que quando a gente estudou lá o que é filosofia, né, a filosofia sempre é uma atitude crítica. Né? Ter uma atitude filosófica, muito mais do que achar resposta, é achar perguntas, é saber perguntar, é construir perguntas, é construir questionamentos. Né? E por isso que quem se liberta da caverna é o filósofo. E o que é o mundo fora da caverna? A realidade. A realidade no sentido da realidade ideal. Né? Você ter acesso à realidade ideal, você ter acesso ao conhecimento verdadeiro, você ter a possibilidade de conhecer o que é a verdade. E isso que é o mundo fora da caverna. Difícil entender? Estou acompanhando? Não? Ficou difícil, complicado? Vamos lá. Então, será que Gramsci teve certa influência de Platão? Olha, eu não sei dizer se Gramsci teve uma influência direta de Platão, né? Porque Gramsci está dentro do materialismo, né? Ele não está muito dentro do idealismo, né? Mas se a gente for analisar, né, fazendo essa análise mais para o dia de hoje do mundo da caverna, por exemplo, tirando a ideia de idealismo, pode ser que sim, mas não porque Gramsci não faz referência ao idealismo platônico, tá? Ele tá muito mais pro materialismo, né, que toca o realismo, do que para o idealismo. Por isso que não posso dizer teoricamente que teve essa influência. É igual crença. Isso, crença também é a mesma coisa, né? Quando a gente tem uma religião assim, e a gente acha que a nossa religião é a única saída, ou crença em qualquer coisa, né? E que é isso que é verdade, e que não tem outra verdade, né? Também é uma forma aí como Platão também falou. O que é crudes? Eu não sei o que é crudes. Sei lá porque me lembrou os crudes. O que é crudes, gente? É um filme? Ah, tá, eu não conheço. Eu não conheço. Vou dar uma olhada. Vai que depois eu consiga, né? As pessoas vivem na caverna. Pode ser que eu possa até depois usar, né? Valeu pela dica aí. O idealismo alemão, fruto dos embates empiristas e racionalistas. Olha que interessante. Né? Da onde surge o idealismo alemão? O idealismo alemão, ele fala, ele começa a surgir, né, essa ideia dessa corrente, porque existe uma discussão muito forte entre os empiristas e os racionalistas. A gente vai estudar isso mais para frente, mas eu vou explicar aqui de maneira bem, bem genérica, assim, bem superficial para vocês.
né, do empirismo. O empirista, ele acha que o conhecimento se dá, né, pelas sensações. Então, eu consigo ver, né, eu consigo sentir, então eu conheço, eu sei que é uma garrafa. Eu sei que é uma garrafa porque a ideia que eu tenho de garrafa se adequa a essa realidade aqui. Então, é verdadeiro esse conhecimento de garrafa porque existe uma adequação entre o que eu penso de garrafa, que foi construída a partir dessa minha interação com esse objeto. Então, a garrafa precisa guardar água, pode ser de plástico, vidro, sei lá, e tem que ter um bico. Isso aqui é de plástico, guarda água e tem um bico. Então, isso é uma garrafa, né? Então, mas da onde eu aprendi isso, né? Que tem que ter plástico? Da própria experiência com a garrafa. Então, o empirismo acredita nisso, né? O racionalismo já é o contrário. O racionalismo, ele acredita que é a nossa razão, né, que consegue formular as ideias referente ao que é uma garrafa. Então, por exemplo, é pelo poder da razão, né, e não, de fato, do objeto, né, da coisa física, que você consegue entender o que as coisas são. E aí voltou de novo a discussão sobre o idealismo, né? E aí, então, o idealismo alemão, como eu falei lá no início, é a escola que mais sistematizou o pensamento idealista, conseguiu sistematizar isso de forma como é que eu vou dizer? Mais formulada, né? De maneira mais científica. Né? O Platão ele não se propôs criar uma escola do idealismo. O idealismo alemão ele já virou de fato uma escola, um sistema de pensamento, uma formatização do que é o idealismo, de como se pensa o idealismo na Alemanha. Né? O sujeito exerce um papel mais determinante no processo do conhecimento. Ou seja, eu falei, o idealismo está ali nascendo junto com o romantismo. O romantismo é um reforço do eu, né? É um reforço das questões da pessoa, do eu, né? Daquele que fala, né? Do eu lírico, da pessoa. Então, o sujeito exerce um papel mais determinante no processo do conhecimento. Ou seja, o conhecimento se dá pelo sujeito. Por isso que o racionalismo ganha importância. Ou seja, eu só conheço porque eu tenho a faculdade racional de conhecer. Ou seja, então eu, o sujeito, sou determinante no processo de conhecimento. Porque as coisas só existem a partir do que eu conheço. Se eu não conheço, elas não existem. Para mim, né? Então, se eu não conheço, essa coisa não existe para mim. Então, existe aí um fortalecimento da ideia do sujeito, né, em relação ao processo de conhecimento. Ou seja, é o sujeito que tem a capacidade racional de conhecer que, né, pode, aí, de fato, conhecer as coisas. Se não tem o sujeito, as coisas não podem ser conhecidas. O que ele conhece são suas ideias, suas representações do mundo e sua consciência. Né? Então, o que um ser humano conhece? O que um sujeito conhece? Né? As ideias que ele tem na cabeça dele, que ele criou a partir da razão, que ele criou a partir, né, da sua faculdade de conhecer, nas suas representações do mundo. O que são representações do mundo? São aquilo que é como ele entende o mundo, como ele enxerga o mundo a partir do que a razão dele construiu sobre o que o mundo é, né? Os simulacros, né? Falando aí no linguajar platônico, seria um exemplo, por exemplo, do que seria uma representação do mundo. E sua consciência, né? O que é consciência? Bebe muito no Descartes, né? Penso, logo existo. A consciência de ser um ser pensante, né? A consciência de ter uma razão, de ter uma racionalidade e de ter a possibilidade de conhecer as coisas. Essa consciência, que é uma consciência de si, aí, né, muito baseado no Descartes, muito baseado naquela famosa proposição cartesiana, né? Penso, logo existo. Base no pensamento kantiano, né? Ou seja, eu já disse isso, Kant
é o grande precursor, é o grande abre-alas, né, do idealismo alemão, né, das coisas só conhecimentos a priori, das coisas só conhecimentos a priori, aquilo que nós mesmos colocamos nelas. Né? Então, o que é conhecimento a priori? Conhecimento a priori é conhecimento antes da experiência, né? Antes de você, de fato, lidar com aquela coisa. Um exemplo. Um conhecimento, vamos ver aqui assim. Eu sei um conhecimento a priori, por exemplo, do que é garrafa. Então, antes de eu ver uma garrafa, eu já sei o que é garrafa. Então, esse conhecimento que eu tenho antes de ver uma garrafa, né, de saber o que é uma garrafa, é um conhecimento a priori. Então, quando a gente fala de conhecimento a priori, é o conhecimento antes de você lidar com o objeto, de lidar com a coisa na realidade física ou material. Né? E o que a gente conhece a priori? É aquilo que a gente coloca nela, nesse conhecimento, ou seja, a nossa própria capacidade intelectual, aquilo que nós temos na nossa razão, né, na nossa consciência, na nossa representação do mundo, é o que a gente vai construir a partir das coisas. Por exemplo, eu não conheço, vamos supor assim, né, eu não conheço o que é o amor, assim, eu não conheço o que é o amor, mas eu pelas minhas ideias, pelas minhas consciências, né, pela minha percepção do mundo, eu acho que o amor ele é uma coisa avassaladora, que toma conta do ser humano por inteiro, que demanda a parte física e psicológica do ser humano. Então, o que é isso? Se eu nunca amei, né? É um conhecimento a priori. Como eu construí esse conhecimento a priori? Pelo conhecimento que eu já tenho, que é as minhas ideias, as minhas representações do mundo e a minha consciência. E aí uma outra contribuição do Fichte. O saber não é absoluto, mas é absoluto como saber. Ou seja, o saber não existe, não tem como a gente ter um saber completo, né? Assim, absoluto, conhecer tudo. Mas é absoluto como saber, ou seja, a forma de você aprender ela é absoluta. Ou seja, o formato, o processo do aprendizado ela é absoluto, ele é inteiro, porque ele se dá a partir dessa representação racional. Então, é toda a sua razão ali, é todo você ali. Por isso que como saber é absoluto. Mas o que você sabe não é absoluto, porque você nunca vai conhecer o ser das coisas por completo, as coisas por completo. Estão me acompanhando? Estão me fazendo entender? Não? Agora vai complicar um pouquinho mais, hein, galera? Agora a gente vai começar a filosofar mais. Mesmo. Está acompanhando? Beleza. Então vamos seguir. Aí eu trouxe alguns pensadores do idealismo alemão. O primeiro é o Fichte. O Fichte ele nasceu lá em 1726 e morreu aí em 1814, né? Final ali do século XVIII, início do século XIX, ele faleceu. Aí eu trouxe alguns pensamentos dele assim, principais. Somente podemos conhecer a consciência ou o pensamento que temos das coisas. Ou seja, nada é conhecível de fato. O que a gente conhece é o que nós temos consciência ou a ideia que nós temos sobre as coisas. Por exemplo, eu conheço de fato. Eu conheço a garrafa? Não, eu conheço a ideia da garrafa. O que eu tenho na minha cabeça do que é a garrafa. O que eu penso sobre a garrafa. Né? O que eu tenho consciência. Eu sei o que é o amor. Eu conheço o amor pela ideia que eu tenho do amor, pelo conhecimento que eu tenho do amor, né? Pelo que minha consciência construiu do que é o amor, o que minha consciência construiu que é um celular, a ideia de um celular. Então, a gente só pode conhecer, né, a consciência ou o pensamento que temos das coisas, porque é isso que a nossa razão tem acesso, é isso que a nossa mente acessa. A nossa mente, se é a partir do processo mental que a gente conhece, né, racional que a gente conhece, então
o conhecimento que a gente pode, de fato, dizer que nós temos é o conhecimento que está sendo construído pela nossa razão, tá? E não pela matéria, porque a matéria ela pode estar errada, ela pode estar equivocada, né? E eu não tenho como conhecer a matéria, porque o conhecimento, de novo, se dá a partir do processo racional, intelectual de cada um de nós, né? E não se dá pela coisa, se dá pelo intelecto, se dá pela razão. Por isso que a gente só pode conhecer o que nós temos conhecimento, consciência, ou por isso que a gente só pode conhecer o que nós temos consciência ou pensamos, né, das coisas. A gente não pode conhecer aquilo que a gente não... Pessoal, vocês estão aí? Agora eu não sei, saiu a tela aqui. Ué. Oi, estamos te ouvindo sim, né? Ah, tá. É porque eu perdi. Eu não sei nem mais como voltar para onde vocês estão. Não sei. Calma aí, deixa eu só ver aqui. Enfim, continuar depois. É porque eu não consigo ver nada. Agora, eu não sei onde vocês estão. Calma aí. Que estranho. Ah, tá. Agora sim. Deixa eu ver aqui as perguntas. Não é na subjetividade das coisas, porque para entender, a gente pode falar isso, subjetividade das coisas. Porque é a realidade ideal das coisas. De fato, as coisas só são o que elas são porque a gente, a partir do nosso pensamento, a partir do que a gente pensa sobre elas, a partir do que a gente se conhece sobre elas, a partir do que a gente constrói mentalmente sobre elas. E não a partir do que elas, de como elas se apresentam para a gente. Então, é subjetivo no sentido de estar dentro do processo racional, mas não subjetivo porque, por exemplo, não tem como, não é assim, eu penso que garrafa é uma coisa, é isso e aquilo, e você pensa que é outra coisa. Não é tão subjetivo assim. É subjetivo porque não é um objeto, né? Não é objetivo assim como matéria, como um objeto. Pode ser subjetivo porque está dentro da nossa mente, dentro do nosso intelecto. Então essa subjetividade se dá a partir disso, mas não porque cada um pode pensar algo diferente, né? Ou cada um constrói uma ideia diferente. Até porque o conhecimento do mundo, a representação do mundo racional, ela parte de algum lugar, né? Senão estaria cada um falando uma coisa muito diferente da outra. E não é. Por quê? Porque a razão ela tem métodos de funcionamento, ela tem métodos de aprendizado. Né? Então, é subjetivo, pode falar subjetividade? Pode, no sentido de que ela é construído dentro do intelecto, dentro da consciência, dentro do seu pensamento, e não está referendado no objeto, na objetividade do objeto. Isso sim. Entendeu, Jasmine, ou não? Beleza. Existência do eu como um princípio da consciência, criador de toda a realidade. Justamente, se os seres humanos, se o sujeito está na centralidade do processo do conhecimento, e se é pela razão, pelo pensamento, pela consciência que nós podemos ter noção que conhecemos as coisas, né? Então o princípio da consciência, né, e de toda a realidade que existe para a gente é a existência do eu. É a nossa existência, a existência, né, da nossa capacidade mental, da nossa razão, da nossa consciência, da nossa faculdade de conhecer, do nosso intelecto. Ou seja, é a minha existência,
né? Muito parecido também com Descartes, de novo. É a minha existência, sou o eu que, é, que, que possibilito, né, criar toda a realidade. Porque a realidade só existe, né, segundo aquilo que eu tenho consciência, segundo aquilo que eu tenho, segundo aquilo que está construído no meu pensamento, segundo aquilo que está construído no meu intelecto. A realidade objetiva é produto do espírito humano, né? Ou seja, de novo, né, é a partir do nosso pensamento, as coisas objetivas, reais, elas só existem porque elas são fruto, são cópias, são formatações objetivas daquilo que a gente tem na nossa cabeça, no nosso intelecto, daquilo que a gente tem consciência. O que é o exterior é o homem, é o não eu, né? Ou seja, tudo que está fora da gente, tudo que está fora do homem ou da mulher, né, do ser humano, é entendido como não eu. Então, essa garrafa é um não eu, esse computador é um não eu, né, essa parede aí é um não eu, esse ar-condicionado é um não eu, esse celular é um não eu, vocês, né, são um não eu em relação a mim, né, e eu não sou um não eu em relação a cada um de vocês. Então, tudo que está fora do eu, do ser humano, é um não eu. Por que isso é importante? Porque, de novo, a centralidade do conhecimento se dá na capacidade racional, cognitiva e intelectual do ser humano. Ou seja, tudo que existe só existe a partir, né, da construção racional, da construção intelectual, né, da construção da consciência que o ser humano, que o sujeito, né, que é esse eu, tem sobre a realidade, sobre a vida, sobre o mundo. Estão me acompanhando? Me fiz entender? Está complicado? Deixa eu ver aqui o chat. Calma aí. Ó, o que o Fitch está falando? Que tudo que a gente conhece, tudo que a gente, tudo que existe, tudo que sei lá, que está no mundo, só está a partir da nossa existência. Porque eu só conheço, eu só sei, as coisas só existem a partir da minha consciência, do meu pensamento, do meu intelecto, da minha faculdade racional, né? Eu conhecer algo, criar a ideia de algo, ter consciência de algo, pensar sobre algo, é que de fato essa coisa existe, né? Então, o que constrói a realidade, o que constrói, né, a realidade objetiva e tudo que a gente vê é a nossa faculdade mental, né, é a nossa consciência racional de poder construir a ideia das coisas, construir o que as coisas são na nossa cabeça. Né? Muito baseado, como eu te falei, no penso logo existo do Descartes. Né? Ou seja, essa garrafa ela só existe porque eu tenho consciência e uma ideia de garrafa na minha cabeça. E por isso que ela existe. Se eu não tivesse essa consciência, essa formulação no meu intelecto, no meu pensamento, na minha consciência racional do que é uma garrafa, essa garrafa não existiria no campo real. Né? E tudo que é exterior, que não está dentro dessa construção, né, do pensamento, né, da consciência, da razão do ser humano, são as coisas que são não eu. Por que eu estou falando de eu e não eu? Porque o idealismo alemão está centrando o processo, a possibilidade de conhecer, a possibilidade do conhecimento verdadeiro no sujeito, no ser humano, porque é o ser humano que tem capacidade de pensar, de raciocinar, de usar a razão, de usar o intelecto, de criar consciência das coisas. E as coisas só vão existir a partir, né, as coisas só vão existir na realidade prática, objetiva, a partir, né, do momento que elas existirem na nossa consciência racional. Senão elas não vão existir, de fato, na realidade objetiva, segundo Fichte. É meio maluco, mas faz sentido, no sentido quando a gente pensa a partir, né, da ideia do racionalismo ou do idealismo. Ou seja, as coisas só existem se elas existem. As coisas só existem na prática, na realidade material, se elas existem no meu pensamento.
Porque é a partir do meu pensamento, da minha razão, que eu consigo diagnosticar as coisas. É quase assim, gente, vou mal comparando aqui, né, vou dar um exemplo assim mais bobo. Por exemplo, o que os olhos não veem, o coração não sente. Não tem esse ditado? Né? Se eu não sei, eu não tô sabendo. É quase isso. Só que aqui não está ligado ao olho, porque não está ligado à sensação. É o que a sua mente, o que o seu intelecto, o que a sua razão não construiu, não existe. Porque só existe aquilo que está construído racionalmente, construído mentalmente, que você tem uma consciência intelectual desse objeto. Senão, esse objeto não existe. Porque você não sabe que ele existe. Então, ele não existe. Ele não faz sentido para você. Melhorou ou não? Deixa eu ver aqui. Milena, melhorou ou não? Que bom. Então, esse é o fit. Nós vamos falar do Schelling. Existe um único princípio, uma inteligência exterior ao próprio eu, que rege todas as coisas. Ou seja, o Schelling ele acredita que existe um princípio único que está externo a gente, né, que rege todas as coisas. Quase como se fosse uma divindade, um outro ser, né, um, não é um outro ser, porque é um princípio, mas ele existe, é como se fosse um mundo das ideias do Schelling, assim, quando comparar com Platão, né? Que ali estão todos os conhecimentos verdadeiros, todas as coisas são regidas a partir dali. Então, tudo que existe no mundo, tudo que a gente pode conhecer, tudo que pode ser conhecido está, né, dentro desse princípio externo ao ser humano. O homem, ou mais geralmente, o homem, ou mais geralmente, o que nós chamamos a razão. Aqui tem alguma coisa errada, né? Mas o que ele quer dizer é o seguinte, que a razão ela está na centralidade do conhecimento. E o homem, ele é um ser que pode conhecer as coisas, para o Schelling, porque ele tem razão, porque ele é um ser racional. E é a partir da racional, é a partir da razão que o homem ele se entende como homem, se entende como ser humano, se entende como um ser que pode conhecer as coisas. Então é a razão que dá sentido à própria existência humana, né? É que dá sentido à própria possibilidade do conhecimento, né? Se o homem e se o ser humano, se o sujeito, né, a existência dele está muito a partir do que ele conhece, do que ele pensa, né, da possibilidade dele de conhecer as coisas, porque tendo conhecimento das coisas, tendo conhecimento, tendo consciência racional, é que a pessoa se entende como um ser vivente, se entende como uma pessoa, como um sujeito. Por isso que a razão é o centro, né? É o centro do conhecimento e, inclusive, é o que dá sustento à existência do ser humano. Porque o ser humano só existe porque ele entende, ele se percebe como um ser pensante. Ou seja, ele tem a capacidade de se entender como um sujeito que pensa, como um sujeito que raciocina. E por isso ele é um sujeito e por isso ele é uma pessoa. Funda a ideia de uma inteligência ou espírito que se manifesta e concretiza no mundo sensível, né? É essa ideia aí desse princípio único, né? É uma inteligência com maiúsculo, o espírito, né? Espírito aqui não está ligado necessariamente a uma ideia religiosa, espírito está muito ligado à psicologia, né? Psique, à mente humana, né? Ao pensamento humano, que manifesta e se concretiza no mundo sensível. Então, tudo que existe no mundo sensível é uma manifestação dessa grande inteligência ou desse espírito, né, que faz aí, ordena, né, e rege todas as coisas e faz as coisas se concretizarem no mundo sensível. Então, tudo que existe, essa garrafa, esse celular, é, né, uma concretização dessa inteligência maior
que faz a gente, então, poder lidar com as coisas, tocar as coisas. Ok? Melhorar, vamos lá. Uma pergunta, pessoal, sobre o Schelling? Não? Então, vamos seguir. E, por último, o nosso Hegel, famoso Hegel, né, o cara que criou aí, né, o mais famoso método dialético, né, ele e Marx, né, são famosos pelo seu método dialético, só que Hegel não é o método do materialismo dialético, porque Hegel é idealista, né? Então, Marx ele está ali muito, né, dentro do materialismo dialético, uma dialética materialista, e Hegel é uma dialética espiritualista, podemos assim dizer, né, no sentido do idealismo. Então, ele é o principal expoente do idealismo alemão. Sua filosofia representa o ponto culminante do racionalismo, porque é a própria razão que, inclusive, propicia a formulação de novos conhecimentos. Pelo método dialético, nós vamos ver no próximo slide, que o método dialético, além de confrontar informações e verdades talvez conflitantes, ela consegue criar novas verdades, né? Novas verdades a partir dessas verdades conflitantes. Então, a inovação, né, o conhecimento, ele se dá, né, pela razão. É o exercício da razão que vai produzindo o conhecimento e que, inclusive, vai produzindo a inovação do conhecimento. É a reconciliação da filosofia com a realidade, porque, apesar de ser idealista, o Hegel é um filósofo que fala muito sobre as realidades da vida cotidiana. Então, ele escreve sobre família, ele escreve sobre relação com os escravos, ele escreve sobre relação da amizade, ele escreve a partir de questões do dia a dia, ele começa então a fazer um processo de abstração filosófica. Pensar a realidade como espírito, ou seja, não somente como substância, mas também como sujeito. Né? Então, a ideia de que a realidade, ela própria, ela já tem ela tem uma própria forma de se construir a partir da ideia da razão, pela razão. É pela razão que a gente constrói a realidade. Não como substância, mas também como sujeito. Ou seja, a própria realidade, ela, como é que eu vou dizer? Ela não só significa alguma coisa, mas a própria realidade também, ela também nos afeta. Ela também produz alguma coisa. Ou seja, o que eu sou, o que eu penso, né, o que eu imagino, o que eu idealizo, também é afetado pela realidade. Então, ele começa já aqui a não criar um idealismo puro, puramente abstrato, mas que toca a realidade. Ou seja, então eu não procuro na realidade só o que a realidade é. A realidade também atua como sujeito, porque ela também me afeta, ela também produz formas de conhecimento, ela também produz novas perspectivas, né? Que isso também é uma análise bem sociológica, né? Dá para pensar isso hoje em dia, né? Por exemplo, nossa forma de ser e estar no mundo, por exemplo, não é escolhido como a gente quer de fato. Né? A gente está no mundo, nossa forma de ser, de estar no mundo é construído, é afetado pela sociedade, como a sociedade constrói as coisas, como a sociedade entende como a gente deve se comportar. E é isso que o Hegel já está trazendo aqui para a filosofia. Por isso que ele né, fala que é uma reconciliação da filosofia com a realidade. Isso significa pensar a realidade como um processo, como um movimento. Ou seja, é a realidade que está o tempo todo se movimentando, né, que vai criando aí a possibilidade de se haver novos conhecimentos, né, de se haver novas teses. E que movimento é esse? É um movimento dialético.
né? Então, o movimento dialético é o movimento que que acontece, que existe para a gente pensar a própria realidade, para a gente pensar de fato o que existe, como as coisas acontecem e, mais ainda, criar novos conhecimentos. Né? Então, a realidade entendida como um processo de que essa realidade ela vai mudar o tempo todo, ela pode mudar, ela está em constante mudança porque ela está em movimento, porque a realidade não é, a realidade ela não está parada, ela não é estática, ela não está resolutiva, ela não está acabada, ela sempre está inacabada, sempre está em movimento, sempre está em processo, né? E a partir do movimento e do processo dialético, né? Então é por isso que nunca para, a realidade nunca para. A realidade, o que a gente conhece, o que a gente pode conhecer, nunca para. Então, como essa realidade nunca para, e o que a gente pode conhecer nunca para, essas mudanças elas já vão acontecendo também junto com esse movimento. Né? Por isso que ele propõe a dialética, porque o movimento dialético é o que faz é o que faz as coisas serem verdadeiras, mas também o que faz as coisas que são verdadeiras podem não ser verdadeiras daqui a pouco, e essa não verdade, junto com uma outra verdade, pode criar um novo conhecimento. Eu vou explicar isso melhor agora aqui com o movimento dialético. A realidade como espírito possui uma vida própria, um movimento dialético, movimentos sucessivos e contraditórios. Por isso que não existe uma verdade única, não existe uma realidade verdadeira estática, porque ora ela pode se apresentar de uma forma, ela pode ser contestada e ela pode então chegar chegar a uma nova informação, uma nova verdade, uma nova realidade, né? Porque realidade tem que ser entendida como um processo. Né? Ninguém entende a realidade. A realidade não está acabada. Ela não está acabada, que eu falo assim, está decidida. Ela não está decidida. Ela está em constante movimento, movimentos sucessivos e contraditórios. Ou seja, choques de contradições que criam novas verdades, que de novo se chocam a outras contradições e criam novas verdades. Né? E esse processo de conhecer essas verdades que vão se criando só é possível a partir da razão. Porque a gente só consegue fazer o movimento do contraditório, da contraposição entre uma verdade, né, uma tese e uma antítese, né, coisas contrárias, se a gente tem noção racional do que representa essa tese, do que representa essa antítese, né? E por que eu só sei que é uma tese e uma antítese porque eu entendo e sei e consigo entender o que cada tese fala, cada tese propõe, né? O que é uma antítese? Uma antítese? Uma antítese é uma tese contrária à tese principal, ou à tese inicial. Né? Eu só sei que essa antítese ela é uma antítese, ou seja, ela está sendo contrária à tese inicial, porque eu tenho conhecimento, eu tenho racionalidade, eu tenho uma razão, né, para poder fazer essa análise e perceber que isso, então, é um contraditório. Né? E né, a tese confrontada com a antitese gera uma síntese. O que é síntese? A síntese é nada mais, nada menos do que a harmonização, do que a junção dos conhecimentos da tese e da antitese, formando então uma síntese. Essa síntese ela vai se tornar uma nova tese, né? E aí vai ter uma outra antitese que vai formar uma nova síntese, e esse movimento então ele é constante e perene. Né? Existe uma figurinha que eu tentei colocar aqui no slide, mas que eu não consegui, porque não consegui achar ela liberada na internet. Mas deixa eu ver aqui só o que está no chat, que eu vou contar para vocês como que essa figurinha explicava aí. A realidade não é absoluta. Não é absoluta. Justamente porque ela é um processo. Vai sempre estar em processo, sempre está em movimento. Né? Então, ela está em eterna mudança. Né? Tem essa figurinha que eu ia compartilhar com vocês, que eu não consegui compartilhar, porque eu não achei ela liberada. Ela conta assim: tem um marido
né? E ele chega em casa e a mulher fala: Nossa, você se atrasou para o jantar? Aí ele falou assim: você se atrasou para o jantar? Aí ele falou: Deve ser porque você bebeu muito, né? Você tá com cheiro de vinho. Ela fala assim. Aí ele fala: Não, eu não bebi muito. Eu dividi uma garrafa de vinho com a Mônica. Aí ela vai lá e bate nele e fala assim: Ah, é, né? Você ainda bebeu vinho, se atrasou pro jantar porque bebeu vinho com uma mulher. E vai lá e bate no cara. Né? É uma charge, uma brincadeira. Olha como que é tese, antítese e a síntese. Né? A tese é: você tá com cheiro de bebida, bebeu muito, se atrasou pro jantar, né? Aí ele fala: Não, eu me atrasei pro jantar, eu não bebi muito. Eu dividi a garrafa de vinho, eu bebi só uma garrafa de vinho e dividi ela com a Mônica. Olha a síntese dela. Ah, então você se atrasou pro jantar porque você estava bebendo e ainda com outra mulher. Ela vai lá e bate nele. Então, a síntese é informações da tese com a antitese que formam um novo conhecimento, uma nova tese. Né? Ou seja, ele não se atrasou porque ele bebeu muito. Ele se atrasou porque ele bebeu com uma mulher em vez de ir jantar com a esposa em casa. Né? Então, essa seria a síntese. Me fiz entender em relação à tese, antítese e síntese, pessoal? Ou não? Falem aí, sim ou não? Tese, antítese e síntese. Beleza. Né? A realidade é dinâmica, porque ela está o tempo todo mudando. O tempo todo, né, em mudança e em movimento. Embate e superação das contradições. Dialética, é isso mesmo. Né? O que esse movimento dialético ele faz? Ele provoca um embate, né, entre tese e antítese, e depois uma superação, né, dessas contradições, que é aí a síntese. Né? Ser em si, ser fora de si e ser para si. Né? Ser em si seria a tese, ser fora de si seria a antitese, e ser para si seria a síntese. Né? Então, ser em si, né? Ou seja, eu sou em mim. Né? O que eu sou, né? Eu só sou porque eu me enxergo como me enxergo e entendo que eu sou. Ser fora de si são as coisas que existem fora de mim. Ser para si é entender o que eu sou e as coisas que existem fora de mim que podem me ajudar a ser, podem me fazer entender melhor e viver melhor. Então, é ser para si. Né? Então, ser em si é o que eu entendo sobre mim, ser fora de si é o que eu conheço que está fora de mim, ser para si é o que eu posso pegar do que eu conheço de mim, do que eu conheço fora de mim e viver melhor e me conhecer melhor e ter uma vida melhor a partir disso. Ok? Não? Ficou difícil? Ah, próxima parte? Vou falar. Ser em si é o que eu sou de fato, que eu tenho consciência do que eu sou. Ser fora de si é as coisas que eu conheço que estão fora de mim, né? Não são o que eu sou. Ser para si é quando eu consigo fazer o que eu sou e as coisas que eu conheço fora de mim trabalharem, agirem para que eu viva melhor, para que eu viva de maneira mais adequada, mais feliz, né? Com mais consciência racional, com mais conhecimento. Porque não adianta eu também, né, abrir mão aí das coisas que estão fora de mim e só fechar naquilo que eu conheço, naquilo que eu dou conta de mim mesmo. Ok, pessoal? A gente ficou por aqui. Alguma pergunta? Alguma questão? Então, gente, foi um prazer estar com vocês novamente. Foi ótimo, tá? A gente vai ter outras aulas.
De novo, vamos sempre, né, pensar sobre idealismo. Agora vamos para a próxima aula para o realismo. E a gente vai poder aí compartilhar muitas coisas, né? Filosofia parece uma coisa meio de louco mesmo, coisa nova, diferente, mas a gente está aqui se preparando para que vocês possam, de fato, terem muito sucesso na empreitada de vocês. E atenção, filosofia não é só para as questões de filosofia, né? O conhecimento filosófico às vezes ajuda muito nas questões aí de várias questões da área de humanas, né? E essa turma aqui é a turma que eu estou acompanhando, que eu quero ver muitos de vocês, e vou ver, tenho certeza que vou ver muitos de vocês aprovados, né? Eu estava falando com o William que eu faço questão, né, de fazer parte aí da conversa em relação ao simulado com vocês dessa turma. Eu não vou fazer conversa com nenhum outros alunos, só com alunos dessa turma, porque é a turma que a gente está escolhendo para poder. Não sou eu que vou corrigir a prova de filosofia, porque eu não fiz parte da execução do simulado, tá? Não sou eu. Mas o que eu vou fazer depois eu vou individualmente conversar com vocês sobre todo o simulado, para a gente pensar propostas aí em relação a, né, onde a gente tem que, porque, gente, ter uma boa nota no Enem não é só estudar um monte de coisa, é ser estratégico, né? Então a gente vai aí trabalhar a partir do simulado, como cada um de vocês foram no simulado, estratégias diferentes, né, estratégias, como se fossem personalizadas para cada um de vocês, né? E nessa turma aqui eu me prontifiquei de acompanhar essa turma nesse processo aí. Então, gente, de verdade, muito obrigado pela paciência de me ouvir, pela troca que vocês trocam comigo pelo chat, eu fico feliz, que isso nos ajuda. E vamos aí nesse caminho, a gente está se preparando, a gente está conseguindo, vocês estão conseguindo, a gente está aqui para ajudar no que for preciso e a gente vai conseguir aí chegar nesse sucesso, né, em relação ao Enem, tá? Um beijo aí, um abraço para vocês e até a próxima semana. Obrigado, Thais Maria, que ficou aqui com a gente. Todo mundo, ninguém esqueceu, né, de colocar lá o nome no Google Forms, por favor, não esqueçam. E é isso. Até a próxima aula. Um abraço e um beijo, gente. Tchau, tchau.